Está se aproximando de quem? De um. Então o X está se aproximando de 1. À medida que o X foi se aproximando de 1, os valores calculados para 2x mais 1 foi se aproximando de 3. Então a função foi se aproximando de 3. Certo? Agora, veja só, 1,5, 1,3, 1,1, 1,05 está à direita de 1. Então eu estou me aproximando pela direita. Aí, por convenção, quando eu estou me aproximando pela direita, eu digo que é positivo. Mais. Esse mais não é de positivo, não, é pela direita. Tá certo? Nesse caso aqui, eu agora estou me aproximando de 1 pela esquerda. Então o X está se aproximando de 1 pela esquerda. A função está se aproximando de 3. Certo? Isso a gente é um pouco. Dá para perceber que a gente está tendendo para algum lugar. O X, à medida que for se aproximando de 1, os correspondentes dele, que é a função, está se aproximando também de alguma coisa. Ou seja, essa função 2x mais 1, no ponto 1, quando eu trago pela direita, a minha função está se aproximando de 3 pela de cima para baixo. Porque aqui, ó, 4, 3,6, 3,2, certo? Então está diminuindo até chegar a 3. Então está descendo enquanto eu estou me aproximando pela direita. Agora, pela esquerda, quando eu venho trazendo o x pela esquerda para 1, o que é que aconteceu? A função está subindo para chegar a 3. O que é que significa que tem um conceito de limite? Eu escrevendo tudo isso aqui, a matemática tem essa questão. Ela tem uma linguagem onde as expressões dela, de forma sinteticamente, diz o que a gente leva uma hora para dizer. Em apenas uma expressão, ela diz tudo isso. A expressão é essa: o limite de uma função f de x igual a 2x mais 1, quando x estiver tendendo a 1, é quanto? 3. Esse é o conceito intuitivo de limite, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Uma função, o limite de uma função, a partir do momento de x tendendo a 1, é 3, tá certo? Vou pegar outro aqui rapidinho, para ver se a gente consegue ver. Então x é múltiplo de 3. A função da o limite da função é 3 quando x tendeu a 1. Essa O função. limite, ela chegou, o limite dela, da função, O máximo. é 3 quando x tendeu a 1. Tá certo? Vou pegar aqui, ó. Por exemplo, quando o x tender a 2, a gente vai ser 6. É isso que eu estou dizendo. Não, ali você vai fazer o seguinte: você vai multiplicar no valor de x. Se ela tender a 2, você substitui lá em cima o x pelo valor de 2. Aí você vai ter 2 vezes 2 mais 1, que é 4 mais 1, vai tender a 5. Entendeu? Ali, ó. Você tem 2 vezes x mais 1. Então, se você substituir o x pelo 1, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Só que aí, se você pegar e jogar 2, ela tende a 2, ela vai dar 5 lá em cima. Aí você tem a tendência dele ir para a esquerda ou para a direita. Aí você vai fazendo as proximidades aqui, ó. Se ela sobe, se ela desce. Tinha um jeito de você fazer isso, né? Que às vezes funciona, você joga substituindo o valor que ele tende. Você pega o valor de x e ela pega pelo que ele está tendendo aqui embaixo. Vamos analisar isso aqui. Isso aqui são triângulos formados, isso aqui são as alturas dele, tá certo? Então a primeira altura desse triângulo pequeno é 1. Esse outro triângulo tem a altura 1,5. O outro 2, o outro 2,5, 2,9, 2,999. Raciocínio comigo. Para uma altura igual a 1, qual é a área?
Quatro. Um triângulo. 4 vezes 1, 4. 1 por 2, 2. Porque a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Certo? Então, quando o H for igual a 1,5, veja aí quanto é que dá a altura. Façam aí. 1,5 vezes 4, 4 vezes 5 vezes 4 vezes 4 vezes 5. A calculadora tá boa. Eu faço isso na informática. Variando direitinho assim. 2,5. Sim. Deixa eu fazer. Do outro lado. 4 vezes 8, 10, 5. dá 5, né? 5. 5. H igual a 2,9, gente. H igual a 2,99. Zequinha, já foi aqui? Já? Quem é que falta assinar a lista aí, ó? Vamos lá. Coloca aí, Zequinha, coloca aí. O que é que está acontecendo aqui? Quando a altura estiver tendendo para 3. a altura tendendo para 3, a área ficou tendendo para 6. Mas observe aqui comigo. Essa tendência aqui de 2 para 3 estava chegando perto mais de 6? Estava. Tá. Né? Quando chegou em 4, mais perto ainda. Mas, aliás, só que ainda não dava para concluir qual era a tendência verdadeira dessa área. Porque a gente tinha uma distância ainda de 1 para 3 que estava grande. Tá certo? O que é que eu quero concluir com isso? Que essa minha tendência, eu tenho que pegar uma vizinhança cada vez menor, a distância do meu vizinho para o ponto que eu quero tender, para poder eu concluir que o limite está tendendo para aquele valor. Eu não posso ter uma distância muito grande, porque não me dá a precisão que eu preciso e a certeza de que a tendência é essa, conforme vocês podem ver. Eu estava indo para lá, mas eu ainda estava muito distante. Mas a partir do momento que as distâncias foram ficando cada vez menor, maior era a certeza da tendência da área para o valor que eu queria achar. Para o valor que eu queria achar, para o valor que eu ia dar. Tá certo? Então, aqui eu já posso dizer que quanto mais perto eu tiver de 3, mais perto eu vou ter do valor da área C6. Então é preciso a gente ter cuidado com isso que a gente chama de vizinhança. Tá certo? A tendência tem que ser realmente uma tendência. Eu até briguei com É o que eu tô te falando. Você vê uma Se você pessoa, multiplica pelo uma 2, calça florida, tá na mão para comprar. a maioria das vezes é assim, mas tem um jeito que complica. Essa é a parte inicial, dá pra fazer isso. Agora a parte mais avançada não funciona assim não. Essa régua aqui, ó, ela complica, porque você tem uma tendência dali pra lá ou pra cá. Aí você vê que lá em cima você tá multiplicando por um fator. Por exemplo, se ali for meio, embaixo a coisa será 25. Não, a senhora paga aí não. Eu pensei que vocês tiram chefe, porque às vezes Ah, vou te falar. eu deixo você aqui para tirar chefe. Tá aqui. Eu copiei foi isso. Eu copiei tudo não. Vou tirar uma cópia. Ué. Vamos deixar de baixo nas chelas? Deixa. Mas é esse material aí? Quando eu tiver, posso apagar aqui, né? Vou analisar agora de um modo genérico. Porque é assim que se processa o conhecimento científico. Você analisa caso específico, outro caso específico, outro caso específico. Daqui a pouco você tem tantos casos que dá aquilo, que aí você pode generalizar. Tá certo? Então, quando eu tiver uma verdade generalizada, vai estar
contemplando a todos os casos específicos. Eu vou agora generalizar uma